dias de vossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto que acabamos de ouvir, de Lucas 14, 1 a 14, também lembrando do texto que acabamos de acompanhar, de Provérbios 25 e do Salmo 131. Os três textos tratam de orgulho, exaltação e de humildade. Jesus diz no versículo 11, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Vamos ao contexto. Jesus entra na casa de um dos principais fariseus, um homem famoso, um homem importante, um homem rico. Logo, ele cura uma pessoa que tinha uma grave doença de água no corpo num sábado. Todos ficam observando, porque era proibido fazer qualquer coisa no sábado. Entretanto, Jesus não está preocupado com dias, mas com aquilo que o ser humano necessita. E aí Jesus começa a reparar que as pessoas, aquele fariseu estava dando um grande jantar, procuravam sempre os lugares mais importantes. E então ele diz, não procure um lugar mais importante. Porque se chegar alguém mais importante que você, o dono da casa pode dizer, olha, sai daqui, dá teu lugar para o outro. Olha a vergonha. Agora, procura um lugar lá atrás. Porque aí, se ele te julgar importante, ele vai dizer, ei, meu amigo, vem cá, senta aqui perto de mim. E então Jesus diz, todo que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Claro que aqui Jesus também está falando de um outro tipo de exaltação e humilhação que é diante de Deus, não apenas diante dos homens. Mas ele quer dar um ensinamento aos fariseus e aos intérpretes da lei, os escribas que estão ali, porque eles sempre, de novo, se julgavam mais importantes. Chegava ao cúmulo de fazer roupas onde eles colocavam filactérios, quer dizer, bordas nas mangas, com versículos bíblicos. Escreviam atrás, com bordado atrás da roupa deles, as boas obras que eles tinham. Eu construí essa igreja, eu fiz aquilo, para que todo mundo aplaudisse. E Jesus o tempo todo fala desse orgulho, dessa soberba. Oravam nas praças para que todo mundo visse, davam esmola e diziam, olha, eu estou ajudando para que todo mundo batesse palma. Então essa autoexaltação, este orgulho, fora o contexto das leis que eles criaram só para eles seguirem e para dizer, olha, nós somos mais perto de Deus, nós somos mais santificados, porque aí as pessoas ficavam humildes dizendo, nossa, como aquela pessoa é santa, como ele é bonzinho, como ele é perfeito. E Deus chamava eles de hipócritas. E é por isso que Jesus faz tanto questão de dizer assim, aquele que se exalta, e ele se exaltava o tempo todo, vai ser humilhado. Não é bem assim diante de Deus. Vocês devem, e no finalzinho Jesus diz, tratem bem os pequenos, os humildes, os coxos, aqueles que não têm como retribuir. Venham servir, e Jesus sempre cita o exemplo de ele que é Deus, se torna homem para vir servir, ele lava os pés dos discípulos. Ele está lá com o aleijado, com o coxo, com o leproso, com a prostituta, ele acolhe todas as pessoas, a mim e a ti também. Então Jesus sempre é um exemplo de humildade naquilo que ele faz, ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora os seres humanos não, eles querem sempre de novo se exaltar, achar que são mais do que de fato são. Agora, onde é que começou isso? Isso começou lá nas regiões celestes. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês em casa, eu recomendo, se tiver um tempinho, leiam uma vez Apocalipse 12. Tem um texto de Isaías, tem um texto de Ezequiel e um de Daniel, que também fala dessa guerra, dessa rebelião que houve no céu. Mas lá em Apocalipse 12, 7 a 14, está bem claro. Quando Lúcifer, e olha o que significa Lúcifer, o anjo portador de luz, aquele que mais brilhava, aquele que era o mais belo. Quando ele se revolta, se rebela contra Deus por achar que é mais importante, mais bonito, mais belo, mais poderoso que os outros, ele consegue convencer uma terça parte dos anjos a fazer uma rebelião. Deus está tão acima disso que ele nem se mete na briga. Ele manda Miguel, aliás, com os outros anjos expulsar Lúcifer e os seus anjos rebeldes, que agora a gente chama de demônios, e então Deus criou o inferno para eles, um lugar de morte e horror eterno. Por isso que o diabo é
Então, agora chamado de diabo, inimigo, ou Satanás, aquele que seduz, ele briga com tanta força para tentar levar o homem para morrer com ele no inferno. É a vingança dele com Deus. Jesus diz, ele é mentiroso, ele sempre seduz, sempre engana, porque ele é homicida, ele quer matar o ser humano, levando para o inferno onde existe a morte eterna. Lá não está o Senhor da vida, que é Deus. Por isso que ele age tanto contra o ser humano. Mas como fazer para enganar o ser humano? Como fazer para levar o ser humano para o inferno? O pecado dele, que é o orgulho, a soberba, a vaidade que o afastou de Deus, que quis fazer com que ele achasse que era Deus, é isso que ele tenta implantar no ser humano. E então é essa mesma artimanha que ele usa. Por isso que quando ele chega lá em Adão e Eva, ele diz, ei Adão e Eva, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser iguais a Deus. Conhecedores do bem e do mal, vocês vão ter a sabedoria de Deus. Ou seja, o orgulho, a soberba da Eva disse, eu quero. E aí deu para Adão, eu quero. E cometeram o pecado. Então sempre, sempre de novo o diabo, ele ataca aqui, que é o grande ponto fraco do ser humano, porque foi o ponto fraco dele. Querer ser Deus, querer ser o melhor, querer estar na frente. Tem dois termos que são usados durante a história da humanidade, que é narcisismo e hedonismo. O que é isso? Narciso era um personagem da mitologia grega que ficava o tempo todo na frente do espelho se admirando, dizendo assim, como eu sou bonito, como eu sou belo, eu sou mais bonito de todos, eu sou mais belo de todos. Então, esse é o narcisista. E como tem gente assim, quando vai se arrumar para sair, fica uma hora na frente do espelho, arrumando o cílio, arrumando o cabelo, passando uma pomada, aqui um cremezinho, nossa, eu estou bonito, hoje eu vou receber muito aplauso, muita curtida, hoje eu vou tirar muita foto, hoje eu vou me chamar de bonita, de linda, de maravilhosa. Tem gente que tem que estar estampado aquilo todo dia no seu perfil assim, para receber os aplausos. E se não vier o narcisista, ele fica, poxa, o que eu fiz de errado? Hoje eu não fui o centro das atenções, meu ego ficou lá embaixo. Então, o diabo, ele cutuca muito no narcisismo, o orgulho, a soberba, a vaidade, eu sou melhor, eu sou mais bonito. O diabo cutuca aquilo que é o ponto fraco dele. E é o ponto forte dele para nos seduzir, para que a gente ache que ele não precisa de Deus. E aí vem o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é o culto ao prazer. Eu preciso buscar o prazer, eu quero me dar bem, eu quero me satisfazer. E aqui não é só o prazer do sexo, mas aquilo que satisfaz, aquilo que me dá prazer. Aquilo é o orgulho, a vaidade, a soberba, aquilo que me dá prazer, que me satisfaz. É isso que eu preciso fazer, o culto do prazer. Hoje em dia isso está novamente em moda com meu corpo, minhas regras. Eu quero ter prazer, eu quero me dar bem. Hoje eu me sinto homem, amanhã eu me sinto mulher, amanhã eu me sinto isso, eu sinto aquilo, não interessa. Eu faço o que eu quero, não preciso dar satisfação para ninguém. Politicamente correto diz, não existe a verdade absoluta. Essa coisa de que Deus é a verdade, isso não existe, isso é só para o cristão. Nós não cremos nesse Deus da Bíblia. Cada um tem a sua verdade. Então, meu corpo, minhas regras, eu quero me sentir bem, o culto ao prazer. Na época de Jesus surgiu o gnosticismo, que dizia assim, não, a minha alma ela é pura, ela se encontra com Deus, porque Deus está em toda parte, em todo lugar, tudo é Deus, Deus é tudo. Eles não acreditam no ser pessoal, no Deus pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles dizem, o corpo, ele é contaminado, ele é impuro, então eu posso fazer o que eu quiser dele, eu posso buscar o prazer, e aí vem o hedonismo. Hoje está cheio de agnósticos por aqui de novo, né? E o diabo sempre de novo, tempo por tempo, ele cutuca exatamente ali. É a soberba, é o orgulho, eu tenho que me sentir bem, eu quero ser Deus e eu não quero saber de Deus. E a gente vê isso o tempo todo, principalmente pessoas famosas, artistas, atrizes, cantores, jogadores de futebol, né? Eles precisam ser vistos, eles precisam das coisas. Claro que alguns pela fama que alcançaram, isso já é natural. Ontem, no nosso projeto, recebemos a visita do Gabigol, né? Aí, pastor, mas era o Gabigol mesmo? Eu disse, para mim era. Por quê?
Ele veio acompanhado de 3 pessoas com camisa do time dele, veio representando, disse que era. Se era ou não era, para mim não interessa. O que as crianças tiraram foto, as crianças se alegraram e alegraram o projeto. Há 2 semanas atrás, o Romário estava lá no campo de futebol. Era ele já veio várias vezes aqui em Itaguaí, ele sempre está lá. E aí vários pais, mães tiraram foto, se alegraram. Para mim não faz diferença nenhuma a fama da pessoa. Por quê? Porque todos somos iguais em essência. Na hora da doença, o rico, o pobre. Na hora da morte, o rico, o pobre. São iguais. A pandemia veio para mostrar isso. Quantos milionários, gente que não sabe nem o que fazer com o dinheiro, na hora da pandemia, na hora da doença, estavam lá sem ar. Tem aquele cidadão lá da Europa, né, que apareceu o depoimento dele no Facebook, né, ficou uma semana um pouquinho mais entubado, e aí quando ficou bom, né, e quando veio a conta, ele começou a chorar, e as pessoas perguntaram, tá muito caro, o pessoal do hospital, a gente pode parcelar? Ele disse, não, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro para pagar esses milhões aqui para mim, não tem problema. Só que eu estou vendo agora, para ficar uma semana, 10 dias, quanto custou para eu poder respirar. E Deus me dá o ar de graça, desde que eu nasci, eu nunca parei para agradecer. Quer dizer, as pessoas acham que se bastam, acham que não precisam disso. Agora, na hora da doença, na hora da morte, todo mundo vai ser comido por vermes, vai virar pó. E aonde vai o soberbo? Onde vai ficar esse orgulho, essa arrogância toda? Temos que tomar muito cuidado. A gente vê várias dessas pessoas que quando acabou o estrelato, esses atores, atrizes, a gente acompanha isso no Facebook, né? De repente eles não são mais convidados para o papel principal, para ser o protagonista, acabam pegando um papel secundário, de repente não são convidados para fazer essa novela ou esse filme, e a pessoa começa a ficar frustrada, começa a ter crise de ansiedade, começa a ficar depressiva, melancólica, e de repente está lá no anonimato e aí fica doente. Porque sempre estava acostumado ao orgulho, à soberba, eu sou melhor, eu sou centro das atenções, eu sou estrela, não preciso de ninguém. E de repente acabaram as curtidas, os aplausos, porque apareceu um mais novo, uma pessoa que tem mais talento, e a pessoa acaba ficando o quê? Doente. E aí cai nos vícios, na bebida, na cocaína, na heroína. Muitos têm que tomar remédios e mais remédios para poder dormir, não conseguem mais dormir. Outros se suicidam, outros ficam com demência, ficam loucos. Por quê? Porque viram que a sua soberba, o seu orgulho, não são nada. E isso não é de hoje. Lembram de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que mandou fazer uma grande estátua para ser adorado como Deus? E o que Deus faz com ele? Deus simplesmente faz assim, e de repente ele fica maluco. Ele começa a pastar com os animais, deixa o cabelo, a barba crescer, as unhas crescer, e ele vira igual um animal. E Deus deixa ele ali vários anos até ele reconhecer que Deus é Deus. Que embora ele fosse o homem mais poderoso da terra, ganhasse todas as guerras, ele é o simples homem. O que aconteceu com Senaqueribe, aquele rei da Síria? Com 180 mil homens, cercou Jerusalém, e aí começou a afrontar o rei, dizendo, rei, tu está ouvindo esse profeta aí? Esse Deus de vocês não é nada. Esse Deus de vocês não vai ajudar vocês, ele não vai poder fazer nada contra o meu exército. E o profeta disse para o rei, não abre a boca, fica quieto. Deixa Deus cuidar da situação. Naquela noite, um anjo matou 180 mil soldados. Para a gente entender isso, nessa guerra que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia já há esses anos, né? Onde é bombas e mais bombas, né? Morreram 8 mil pessoas computadas, deve ter morrido umas 20, 30 mil. Ali, numa noite, 180 mil homens, um anjo matou. E aí o rei fugiu com os generais que sobraram. Quando chegou na sua terra, os filhos dele mataram ele, de vergonha do que ele tinha causado para o país dele. Cadê o orgulho? Cadê a soberba de quem acha que é Deus? Tem um ditado popular que diz, quanto mais alta a árvore,
maior o tombo. E eu fico muito, muito preocupado com muitos jovens hoje em dia. Jesus disse no versículo 11, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Hoje nós vivemos a era dos youtubers, dos blogueiros. E lá a gente vê tanta coisa. Eles querem aplausos, eles querem curtidas, eles vivem disso. E eu vejo vários e vários comentários de pessoas que são youtubers, blogueiros, cristãos. Eu, às vezes acompanho os comentários e aí eles colocam lá, eu tenho luz própria, eu tenho brilho, tudo que eu faço, toda roupa que eu lanço, todo produto, todo mundo compra, todo mundo aplaude, são chamados de lindos, de maravilhosos o tempo todo, eu sou uma estrela. Cuidado, o diabo está implantando a soberba, a arrogância, o orgulho nessas pessoas. Eu tenho luz própria. Eu vi esses dias uma menina cristã de igreja que colocou lá de novo. Lembramos de Herodes, o grande rei Herodes. Lembra o que aconteceu com ele? Ele matava cristãos, ele perseguiu cristãos. Mas quando ele é morto, lá diz assim, que ele foi morto comido por vermes. Por quê? Porque ele estava dando uma grande festa, estava muito elegante, com aquele traje real, todo mundo dizia, parece um deus de tanto poder, de tanta beleza. E aí a Bíblia diz que Deus o feriu, fez com que ele fosse na frente de todo mundo comido por vermes, porque ele não deu glória a Deus. Eu tenho luz própria, eu vejo os blogueiros do YouTube dizendo isso. Muito cuidado com essa arrogância, com essa soberba, com esse orgulho, que isso é obra de Satanás. Ele é o pai da mentira. O que nos faz pecar? É o prazer. É a busca por satisfazer esses desejos. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou pecar à vontade. Hoje eu vou fazer um monte de pecado. Não. Mas as pessoas acordam dizendo, eu quero buscar um prazer, eu quero me alegrar, eu quero me dar bem no dia de hoje. Agora, qual é o prazer do cristão? É olhar para Deus Todo-Poderoso e dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela capacidade de respirar, de raciocinar, de trabalhar. Muito obrigado pela família, pelos amigos, pelo país onde eu vivo, onde eu tenho liberdade. Muito obrigado pela salvação, pelo perdão dos pecados que tu me dá em Cristo. O prazer do cristão é Cristo. E por ser Cristo, ele também vai morar com Cristo na eternidade. Porque ele com humildade reconhece que tudo que ele é, que tudo que ele tem é presente de Deus. Esse é o nosso prazer. Agora, aqueles que buscam o prazer nas coisas passageiras, nas coisas terrenas, alimentando o seu orgulho, sua vaidade, sua soberba, eles acabarão no inferno, junto com aquele que não vai repartir o seu orgulho. E lá é morte eterna, um lugar de ranger de dentes e tormentos eternos, porque lá Deus não está. Então, muito cuidado. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que reconhece que tudo que tem, que tudo que é presente de Deus, e principalmente a salvação é presente de Deus, ele pode dizer, o meu prazer é Cristo, e com ele viverei. E enquanto estou aqui, eu vou seguir a recomendação de Jesus no versículo 14, do capítulo 14 de Lucas. Eu vou ajudar as pessoas que estão abaixo de mim, aqueles que não podem me ajudar, aqueles que não podem retribuir. Eu vou ser humilde, eu vou procurar servir por amor e por gratidão, porque Jesus veio para me servir e me dar a salvação. Que possamos aprender essa lição num mundo onde o narcisismo, o hedonismo comanda. Muita gente acha que tem luz própria e vive em trevas. Muito cuidado. A nossa luz é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Que o nosso maior prazer seja sempre viver Jesus e anunciar Jesus com alegria, com amor, com humildade. E um dia estaremos junto com ele na glória eterna, que também é um presente. Que assim seja.
Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o grande dia, quando estivermos junto com Ele no céu. Amém.